Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Stranded, em português, Infectados, lançado em 2013. A história começa com 4 astronautas que estão em uma base lunar de mineração. De repente eles recebem um aviso sobre uma chuva de meteoros. O evento causa danos significativos à base, a comunicação é perdida e vários sistemas começam a falhar. Com os níveis de oxigênio caindo e as fontes de energia falhando, a tripulação enfrenta uma situação sem precedentes. Devido à falta de oxigênio, eles rapidamente colocam máscaras para que pudessem respirar melhor. Gerald Brockman, o comandante da missão, instrui Bruce a ativar o sistema de backup para restaurar o oxigênio. No entanto, eles encontram um buraco no telhado causado por um dos meteoritos. Gerald diz a Bruce para verificar os danos e selar a área. Os outros também se movem para evitar o pior, e Ava Cameron, a única mulher da missão, na correria acaba tirando um pedaço de rocha estelar preso em um dos filtros. Lance Krause, o médico da equipe, relatou aos outros que o vazamento de dióxido de carbono estava em um nível crítico e precisavam fazer algo o quanto antes. Jared e Bruce vão até onde Ava estava e a encontram presa atrás de um armário. Após tirá-la de lá, todos voltaram e selaram a porta. Sem energia suficiente, eles teriam que se adaptar a trabalhar no escuro pelas próximas 72 horas. Assim sendo, o capitão enfatizou a importância de seguir os procedimentos de emergência padrão e observou que levaria 92 horas para limpar o local e algum tipo de ajuda chegar até eles. Havia as cápsulas de resgate, porém estas só acomodam 2 pessoas e portanto não são uma opção no momento. Ava relatou um problema de vazamento de gás com níveis de monóxido de carbono acima dos limites normais. Devido aos níveis altos de monóxido de carbono sendo liberados, Lance explica que a tripulação poderia experienciar sintomas como alucinações, desorientação, dores de cabeça, irritabilidade, visão prejudicada e até morte. Jared perguntou se havia uma solução para lidar com tudo isso e Lance aconselhou cautela e monitoramento dos sintomas de todos os membros da equipe. Para ajudar a resolver esse problema, eles decidiram iniciar a filtração do ar. A coisa acaba funcionando, o que ajuda a normalizar um pouco as coisas. Jared explica à tripulação que apesar de agora os níveis de dióxido de carbono estarem mínimos, o processo havia drenado mais energia das células de combustível. Ava, pouco tempo depois, perguntou se Lance poderia dar uma olhada no meteorito que ela encontrou, visto que este tinha esporos. Bom, o médico decidiu examinar a amostra. Após algum tempo, ele chamou Ava e mostrou uma nova estrutura celular que estava se multiplicando rapidamente. Ele disse a ela para fazer alguns testes com a amostra e Ava fez isso. Porém, durante o processo, um dos tubos de vidro quebrou e cortou o dedo dela. Só que a mulher não relatou isso ao Lance ou qualquer outra pessoa. Após observar os resultados, os astronautas descobriram que o esporo possui grande capacidade de regeneração, mesmo sem a presença de monóxido de carbono, oxigênio e hidrogênio. A luz parece desencadear esse processo de regeneração e duplicação. Segundo o médico, aquela coisa exibe características semelhantes a organismos bacterianos, só que mais inteligente, podendo mudar de forma, evoluir de maneira acelerada, inclusive tendo o potencial de reparar células a uma taxa 100 vezes mais rápida do que as células do corpo humano. Enquanto Lance e Bruce discutiam isso, Ava começou a se sentir mal. Assim sendo, ela disse que queria descansar e saiu dali. Nossa, mas por que será isso, né? Será que tem alguma coisa a ver com você colocar o seu dedo numa catota alienígena? Só que logo depois a mulher começou a sentir uma dor intensa e desmaiou. Quando acordou, Lance a estava examinando e ela notou o que parecia ser um inchaço em seu abdômen. O médico informou que ela estava passando por um processo de gravidez extremamente avançado, o que parecia não fazer sentido nenhum. Ava avistou Jared e Bruce discutindo e perguntou a Lance o que estava acontecendo. Lance a tranquilizou dizendo que estava tudo sob controle. O capitão, quando vê aquilo, queria colocar Ava em quarentena. E é curioso porque o Jared é bem cuidadoso e a voz da razão aqui. Ele nem queria que examinassem o meteorito pelo risco de contaminação, mas os outros fizeram isso mesmo assim. Agora, quando ele propõe quarentena, Lance não parece ser muito favorável. De todo jeito, no final ele concorda em deixar Ava isolada, porém pede para ter acesso a ela para ajudá-la se fosse preciso. Nossa, eu jogava no vácuo do espaço, mas esse só sou eu. Enquanto Ava estava na sala, ela sonhou que estava dando à luz a uma criatura muito estranha. Lance entrou na sala após pedir permissão ao capitão e junto de Bruce,
chegou ao diagnóstico de que Ava estava no 3º trimestre de gravidez. Segundo o médico, a única coisa que ele poderia pensar que faria algo assim seria o crescimento acelerado de um cisto devido à exposição a componentes químicos ou algo nessa ordem. Bruce propõe que o meteorito possa ter algo a ver com isso, ao que o médico replica que se for isso mesmo, eles estariam bem fodidos, para usar o termo científico correto, né? Em algum momento, Ava entrou em trabalho de parto, Bruce ouviu seus gritos e correu para a sala, encontrando-a desmaiada no chão. Eles a colocaram na cama e começaram a examiná-la. Jared novamente é a voz da razão e diz para saírem daquela sala e trancar tudo, inclusive deixando Ava ali. Ela fica brava, mas desculpa, né? Ninguém mandou você se infectar com uma pedra alienígena sem sequer se preocupar em avisar os outros que quebrou uma das amostras antes que nenhuma topeira. De todo jeito, Lance fica com Ava, enquanto Jared e Bruce saem dali. Os outros tripulantes ficam bravos com o capitão por tomar a decisão mais lógica, porque eles consideravam que ele estava sendo cuzão. Eu acho curioso como esses caras passaram no exame admissional, né, sendo que eles não conseguem seguir ordens e protocolos de segurança. A pedido de Jared, Bruce foi trabalhar para restabelecer os canais de comunicação. Já sozinho, ele começou a gravar um relatório sobre o que estava acontecendo. Quando Ava acordou, ela encontrou uma criatura de aparência alienígena sobre ela, o que a fez gritar em desespero. Eu achei maneiro que pelo menos os caras fizeram os alienígenas com efeitos práticos em vez de CGI. Ficou top. Bom, os outros correram até onde a mulher estava e a acalmaram. Bruce, que acabou se prendendo sozinho debaixo de um armário, viu o alienígena que saiu de Ava. A coisa o mordeu e saiu do laboratório sem que os outros o percebessem. Desse modo, quando Bruce Jones contou aos outros o que viu, eles não acreditaram, especialmente o Lance, por achar que o colega estava experienciando algum tipo de alucinação causada pelo envenenamento por monóxido de carbono. Depois, quando o médico estava examinando Bruce, que continuava dizendo que algo o mordeu, Lance apenas falou que antes que pudessem examinar os fluidos estomacais de Ava, era melhor deixar as teorias mirabolantes de lado. Sozinho na sala, Bruce ouviu um som estranho e foi investigar. Enquanto investigava, começou a ter alucinações. De repente, ele pensou ter avistado o alienígena escondido na ventilação. Assustado, ele vasculhou a sala minuciosamente. Quando Lance viu seu amigo novamente, percebeu que ele estava bastante abalado. Percebendo que ele tinha bebido muito, o médico resolveu colocá-lo para correr na esteira, visando eliminar o álcool do organismo. Eu não sei se isso funciona. Após isso, ele tentaria tratar o excesso de monóxido de carbono em Bruce. O astronauta ficou correndo na esteira como lhe foi dito. Depois ele desceu para tomar água, mas ouviu a esteira ainda ligada e quando ele olhou para ela, viu a si mesmo correndo. Quer dizer, uma versão monstruosa dele. Jared, olhando as imagens de quando estavam investigando o meteorito, percebeu o ferimento acidental de Ava. Ele foi até ela e perguntou por que ela não informou que tinha se ferido com os esporos. Aí ela respondeu: "Você é tudo regrado, né, capitão?" Nossa, eu ficaria puto, velho. Se eu não tivesse ainda jogado no vácuo do espaço essa mulher, eu faria isso agora. Porque não é possível, velho. Literalmente, se essa abobada tivesse falado das paradas desde o começo, nada disso precisaria estar acontecendo. O capitão, inclusive, fala que se ela saísse dali, enfrentaria uma corte marcial. O que eu acho justíssimo. Apesar de que eu não sei por que essa necessidade de lutar numa corte. Ha, piadinha. Quando Jared saiu dali, logo ele foi atacado por alguém que ele pensou ter sido Bruce. Ao falar com Lance, o capitão diz que Bruce tinha enlouquecido de vez. Fica claro para a gente que na verdade aquilo foi o alienígena. O verdadeiro Bruce simplesmente desamarrou Ava e saiu da sala sem falar nada. Depois ele foi para seu próprio quarto e confrontou o alienígena, dizendo que não estava mais com medo dele. O que é um erro, porque você deve ter medo de alienígenas. Até o Alf, que era super engraçado, era sinistro. Enfim, ao olhar para o ferimento em sua perna, Bruce viu que havia piorado bastante. Sentindo-se desesperado, ele pensou em tirar a própria vida. Para tanto, ele consumiu uma grande quantidade de pílulas e as tomou com álcool. Jared entrou na sala de Ava, mas não a encontrou na cama. Ele a viu de pé e perguntou quem a havia desamarrado. Os dois acabam brigando e Ava acaba sendo nocauteada. Lance entra na sala pouco depois e juntos os dois a amarraram novamente na maca e trancaram a sala antes de sair. Bruce, mesmo depois de tomar 758 comprimidos com uma garrafa de velho barreiro, recobrou a consciência e percebeu que seu rosto havia se transformado em algo assustador quando ele olhou no espelho, mas a coisa era meio que uma alucinação também. Na briga com Ava, Jared foi injetado com um sedativo ou algo assim pela mulher. Desse modo, ele precisou ficar numa sala onde pudesse descansar.
Lance, por sua vez, foi até Ava e perguntou por que ela não lhe contou sobre o dedo machucado, mas a mulher continuava insistindo que ele tinha que soltá-la e tals. Ok, ela estava dizendo que tinha um alienígena por aí e ninguém estava levando a sério, mas ao mesmo tempo isso não necessariamente significa que tinham que deixá-la livre. Ela ainda poderia estar infectada pelo que eles sabiam, então essa atitude dela é nada a ver. Lance foi falar com Bruce e aí vimos que o alienígena tinha matado o astronauta e pegado suas roupas. Aliás, tem uma cena anterior que era para o alienígena Bruce está pelado, mas você consegue ver que ele está com aquele tapa-sexo. Eu não vou mostrar no vídeo por motivos óbvios, mas é bem ridículo porque você claramente nota que tem uma tanguinha enfiada no rabo dele, sendo que ele deveria estar pelado. O alienígena tentou atacar Jared, mas o capitão revidou e pegou uma arma. Ele foi até a porta onde encontrou Lance, que perguntou o que havia acontecido. Jared explicou que Bruce o havia atacado, mas Lance falou que Bruce estava morto. Finalmente, Lance admitiu que havia algo dentro da estação com eles, que estava usando os dutos de ar para se mover. Eles decidiram liberar Ava do confinamento para ajudá-los a caçar a coisa e matá-la, o que eu considero um erro porque a mocinha é bem merdeira, né? Segundo Ava, a coisa usou a amostra de DNA de Bruce, que obteve quando o mordeu, para replicar sua forma. Ela, por ter gestado a coisa, ainda compartilhava alguma conexão com ela. Dessa forma, isso poderia ser usado para encontrar o alien e neutralizá-lo. Logo, os 3 sobreviventes percebem que a coisa planejava implodir a estação e usar um dos módulos de fuga para escapar. Enquanto procuravam pela coisa, Ava sentiu que o alienígena estava rastreando a localização deles através dela. Diante disso, ela corre sozinha e encontra o alienígena. Ava abriu uma escotilha tentando fazer o monstro ser sugado para fora. Mas a coisa acabou não funcionando porque o alienígena não foi jogado para o lado externo da instalação e em vez disso ele se escondeu para logo depois atacar Lance e prendê-lo numa sala a fim de fazer com que ele fosse lançado para fora da base. Os outros nada puderam fazer e viram o amigo morrendo. Ava e Jared decidem usar as cápsulas de escape para fugir. Assim, eles vão até onde elas estavam e começam a prepará-las. No entanto, o alienígena conseguiu liberar altas quantidades de monóxido de carbono na instalação para atrapalhar os sobreviventes. Apesar disso, os dois continuaram empenhados no plano de fuga. Quando Ava estava na baía de lançamento sozinha, o alien a atacou. Jared chegou logo em seguida e começou uma luta entre os humanos e a criatura. Só que no fim das contas a coisa conseguiu entrar numa das cápsulas de fuga e prendeu os 2 astronautas do lado de fora, impedindo-os de parar o lançamento. Desse modo as cápsulas foram lançadas junto com o alienígena para a Terra. Ava e Jared ficaram presos na instalação, esperando pelo fim iminente. Havia 17 minutos de oxigênio reserva e depois disso estariam mortos. Só que de repente eles viram a nave de resgate que veio da Terra para salvá-los. Para chegar até a área onde a nave estava, teriam que prender a respiração por 3 minutos e meio. De todo modo, eles conseguem fazer isso, são resgatados e voltam para a Terra. De volta ao planeta Terra, as autoridades encontram o módulo de fuga lunar destroçado. A cápsula estava vazia. Acontece que as autoridades receberam uma mensagem de Jared avisando sobre a ameaça representada pela criatura que tinha chegado ao planeta. Por fim, vemos o alienígena em uma caverna continuando sua evolução, o que demonstra que a humanidade ainda teria um grande desafio pela frente. Bom, assim acaba o filme. Eu acho que o Jared só esqueceu que a Ava também poderia ser um risco, porque, pelo que a gente sabe, ela ainda podia ter algum patógeno alienígena nela. Enfim, se você não quer ser colocado na lua para lutar contra um extraterrestre de baixo orçamento, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qualquer coisa para dar aquela força. No mais é isto por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!